Tenho muitos amigos terapeutas, também alunos, clientes, e observo um ponto interessante neles. Às vezes eles pensam assim: eu preciso estar zerado emocionalmente, em paz com a minha família, com as minhas dores emocionais, para poder crescer na carreira. E isso não tem o menor sentido. Eu vou te dar um exemplo. Se você está precisando ir bem numa prova de matemática, qual o sentido tem de você estar bem com pai, com mãe, com irmãos, com a família? Você precisa estudar aquilo que vai cair na prova. Crescimento na carreira também é assim. Existem regras, lugares, posições sistêmicas que a gente precisa ocupar para que a carreira ande, e não é tão confuso assim. Eu vou falar de 5 pontos essenciais que eu uso na minha carreira para poder crescer e espero que eles te ajudem também a evoluir nesse caminho. O primeiro ponto, talvez o mais importante, é aprender a separar o eu psicológico do eu gestor da minha carreira. Por quê? Porque a gente vai ter nossas dores, nossos traumas, nossos padrões disfuncionais, mas quando a gente senta na cadeira do eu gestor, nós precisamos, assim como quando a gente vai sentar numa cadeira dentro de uma empresa, deixar nossas questões pessoais de lado e cumprir aquelas tarefas de uma forma fluida, de uma forma, quem sabe, alegre, prazerosa, mas cumprir as regras para que a gente possa crescer. E para crescer a gente precisa planejar, organizar, fazer funções que muitas vezes não são tão agradáveis, porque um terapeuta, ele deve gostar de atender, ele deve gostar de fazer o seu trabalho, mas ele também tem que aprender a fazer o seu planejamento financeiro, a construir produtos, a anunciar, a vender, e tudo isso pode ser feito de uma forma leve, de uma forma prazerosa, de uma forma gostosa. Eu posso dizer para vocês, eu tenho diversas questões pessoais e tem muitas habilidades que a minha carreira pedem que eu não tenho tanta fluidez, que eu não tenho tanta facilidade. Mas aí a gente se coloca como aprendiz e vai aprendendo, vai fazendo cursos, vai pedindo ajuda de pessoas e do jeito que for possível a gente vai executar. E gradativamente nós vamos aprendendo, nós vamos melhorando nessas funções que não são tão fáceis para nós. Por isso, separe o eu psicológico do eu gestor. Um segundo ponto que é muito importante. A gente vive numa sociedade de consumo que nos instiga sempre a gastar mais, a ganhar mais, a conseguir patamares que muitas vezes nem têm sentido para a nossa carreira. E aí colocamos o dinheiro em primeiro lugar. O ponto importante é, o dinheiro, ele é importante, mas não é o essencial. O essencial é o propósito que nos conduz dentro dessa carreira. Um propósito de terapeuta tem a ver com auxiliar as pessoas, dar o seu melhor, trazer o seu dom de cura, a sua conexão, o seu conhecimento para o mundo. E isso deve nos guiar. A partir desse momento que nós começamos a dar para o mundo, como eu estou fazendo aqui, então não é fácil para mim ficar gravando vídeos, a gente tem que colocar esse momento de gravar vídeos em horários que eu não estou atendendo, fazendo aulas e cursos, então exige, mas eu sei que o meu propósito quer que eu transmita essas mensagens para você. Então eu encaixo isso na minha organização de tempo. O doar, ele é mais importante para você poder receber até financeiramente. Então, não caia no conto da sereia, né, de que o dinheiro, os seguidores, o crescimento, o seu reconhecimento é mais importante. Isso pode vir com o tempo e vai vir, mas no final das contas você vai perceber, não importa tanto. Um terceiro ponto que os terapeutas talvez não percebam é que o cliente, ele olha para você, mas o que ele quer é o serviço. O que une você ao seu cliente é o seu serviço. E tantas vezes o terapeuta ele acredita que ele está sendo julgado. Não, esse é o eu psicológico ainda. O que precisamos cuidar, fazer com organização, fazer experiências, mudar, é um serviço que atinge as necessidades dos nossos clientes. Em geral, essas necessidades têm a ver com as dores que eles precisam curar dentro de si e que você deve ter técnicas e experiência de vida importantes para poder ajudar esses clientes. Quando você consegue olhar para o seu cliente
quais são os problemas que eles têm e que tipo de dores eles possuem que você pode ajudar, você cria um serviço adequado para essa troca. Então o cliente vai olhar para você e vai querer o seu serviço. Lembre-se, ele não está te julgando, ele está querendo um serviço adequado para aquele problema que ele possui e que você pode auxiliar. O quarto ponto, que está muito bem ligado com o terceiro, é o que une o seu cliente ao seu serviço é o impacto que esse serviço causa nele. Então você precisa entender qual é a transformação que o meu serviço vai provocar no meu cliente. Perceba, o serviço ele é importante porque ele traz um benefício. Quais são esses benefícios? Se pergunte, investigue, pergunte para os seus clientes, consiga feedbacks. Se você não tem muitos clientes, então perceba o quanto que a técnica que você usa transformou a si mesmo. Isso já é uma prova de que aquilo que você faz tem a capacidade de transformar, causa um impacto. Foque-se nisso e quando você vai comunicar o seu serviço com o cliente, você tem que também falar dessa transformação, porque é isso que vai ligar o seu cliente ao seu serviço. E aí, o seu serviço liga a você e você pode ganhar mais dinheiro, pode crescer na sua carreira. O último ponto, que para mim ele é muito importante, é coloque-se como pequeno diante da sua carreira. Nós somos ensinados que precisamos olhar para a grandeza, para o sucesso, para a conquista, se mostrar invulnerável. Tudo isso para mim é besteira. Na verdade, nós estamos sempre aprendendo e nós somos pequenos, servimos a nossa própria carreira. Se a gente tem esse lugar pequeno diante da nossa carreira, a gente está sempre disposto a aprender. Não entramos nesses jogos de autocrítica exagerada, nós saímos de um orgulho, nós percebemos a nossa capacidade real, aquilo que podemos avançar e aquilo que já avançamos também. Esse lugar de pequeno nos dá uma força serena. Então eu não preciso provar que eu sou o melhor terapeuta do mundo, eu não preciso provar que eu vou mudar o mundo. Eu vou gradualmente crescendo, servindo, sempre pequeno, inclusive porque a carreira vai exigir movimentos seus conforme os anos vão passando de aprendizados. Você vai ter que aprender a fazer coisas que antes você não sabia. E nesse lugar de aprendizado, se nós nos colocamos como pequenos aprendizes, a gente vai com muita alegria aprender aquilo que a vida está pedindo e vamos continuar a ofertar cada vez mais serviços com mais qualidade. Então esses pontos essenciais eu aprendi com a constelação empresarial e estrutural. O conhecimento sistêmico apoia sempre o meu crescimento, afinal também eu sou um constelador, é a técnica mais importante que me impulsiona pelo mundo da terapia. Se você quer conhecer essa técnica, aprender como utilizá-la, tem um link aqui abaixo. Estou fazendo um curso de formação de constelação empresarial e estrutural focada em negócios e carreira. E aí, quem sabe, você pode se desenvolver pessoalmente e também aprender a utilizar essa técnica com os seus clientes. Então dá uma olhadinha no link. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva no meu canal e quinta-feira que vem tem vídeo novo.